No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu relato de parto aqui no Canadá. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mariana Amaral, sou cristã, casada, mãe de uma menina linda chamada Sophie e mãe de pet também, do pequeno Tony, e atualmente eu moro em Montreal, no Canadá. Por aqui você vai ver conteúdo sobre livros, leituras, um pouco da minha vida, sobre fé e agora sobre a minha nova estação, a maternidade. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal. Se você está aqui há mais tempo, muito obrigada por me acompanhar até aqui. E antes de compartilhar o meu relato de parto, eu quero te pedir para apoiar o meu trabalho aqui na internet. É algo bem rapidinho, não custa nada, um clique, você deixa o seu like e quando você faz isso, é uma forma de você estar me apoiando e o YouTube acaba compartilhando o vídeo com mais pessoas e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal, ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. E me segue lá no Insta para conferir um pouco do dia a dia, alguns projetos de estudo, leitura e muito mais. Se você, assim como eu, é apaixonada por livros, eu tenho um clube de leitura aqui no YouTube chamado Singuletes Literárias. A nossa meta é de ler um livro cristão por mês. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui abaixo o link na descrição para você conferir mais. Eu sou mãe de primeira viagem e aqui no canal eu já trouxe alguns conteúdos sobre isso com vocês na fase aí da gestação. Então eu compartilhei relato do meu primeiro, segundo trimestre. Então se você está gravidinha, eu super recomendo que você dê uma conferida nesse conteúdo. Tem vídeo aqui mostrando a mala maternidade, então eu dei algumas dicas de como foi que eu organizei a mala, tanto para mim como as coisas, né, para a Sophie. Tem vídeo do chá revelação, um vídeo muito especial. Fomos para o Brasil ter esse momento com a família e eu compartilhei aqui com vocês. Então eu vou deixar todos esses vídeos numa playlist aqui em cima para você dar uma conferida depois. Então, todo o meu pré-natal foi feito pelo sistema de saúde daqui. Eu acredito que cada província tem as suas particularidades, então eu vou estar falando da realidade aqui de Montreal. Desde o início da gestação, o plano inicial foi o parto normal. Aqui no Canadá, diferente do Brasil, eles incentivam mais a questão do parto normal e se realmente for necessário, devido a cada particularidade, né, da mulher, aí sim eles vão, né, optar pela cesárea. Diferente do Brasil, que a cultura, né, da cesárea é maior. Então eu passei aí os 9 meses trabalhando a minha mente e buscando mais informações, pensando no cenário do parto normal. E hoje, olhando para trás, depois de tudo que eu vivenciei, eu confesso para vocês que assim, eu teria me preparado melhor para a ideia da cesárea, sabe? Eu não teria descartado assim essa opção. Eu buscaria estudar mais sobre as vias de parto, né, no geral, e sobre parto de uma maneira mais aprofundada. Mas enfim, mais aí pra frente você vai entender o porquê eu tô compartilhando isso. Graças a Deus eu tive uma gestação muito saudável, porém, com 34 semanas, eu descobri que Sophie, ela estava grande para a idade gestacional dela, ou seja, considerada um bebê gig. E por conta disso, por conta da minha estatura também, eu tenho 1,54 m, gente, sou bem pequenininha. A minha médica, ela recomendou induzirmos o parto. E a ideia foi de fazer isso com 38 semanas, onde ela estaria, né, mais madura. Eu confesso para vocês que eu não queria, sabe, induzir o parto. Na verdade, eu não tinha muito conhecimento sobre isso, mas a ideia de antecipar um processo natural, eu não queria que isso acontecesse, sabe? Eu desejava que todas as coisas acontecessem de maneira natural, sabe? De Sophie dizer o momento que ela gostaria de nascer, se fosse com 38, 39, 40, 41 semanas, mas que fosse algo assim, sem nenhuma intervenção, como no caso da indução. Ao receber essa notícia, eu fiquei muito assim impactada, um pouco com medo também. Foi aí que eu conversei com a minha doula e com meu marido para receber outras opiniões com relação a isso, antes de eu tomar a decisão de aceitar ou não fazer a indução. Então aqui eu quero abrir um parênteses bem grande
grande para compartilhar com vocês o porquê eu escolhi ter uma doula e o quão isso foi fundamental na minha experiência. Para quem não sabe, eu sou formada em fisioterapia, eu atuei em algumas áreas, principalmente na parte de pediatria, minha pós-graduação foi voltada para isso. Então, assim, desde quando eu vim para o Canadá, que tem tipo uns 4 anos, eu não atuo mais na profissão. Então, eu me considero uma pessoa que está assim, sabe, um pouco desatualizada mesmo com relação a isso, já que a cada instante a medicina, né, a ciência, tudo vai evoluindo. Mesmo tendo um pouco de conhecimento com relação a isso, ainda assim eu decidi, né, ter uma pessoa no meu enxoval emocional para me auxiliar nesse processo. Então, mesmo na teoria, eu sabendo uma coisa ou outra sobre a questão do parto e muito mais, eu optei por ter alguém para ser esse meu suporte também e a pessoa que pudesse compartilhar comigo certos conhecimentos, me ajudar a entender algumas coisas, porque afinal é a minha primeira vez, né? Então, por mais que na teoria a gente saiba uma coisa ou outra, na prática é bem diferente. 2 coisas foram fundamentais para eu querer muito ter a doula aqui. A primeira é o fato, né, de ser imigrante e não conhecer tanto o sistema de saúde daqui. Um grande erro, né? Porque eu deveria conhecer muito mais, pesquisar, enfim. Mas eu acho que isso abriu a minha mente para eu buscar me informar melhor sobre o sistema de saúde aqui do Canadá. Mas no período, né, da gestação, eu precisava de alguém que fosse essa ponte, sabe? Alguém que entendesse do sistema de saúde daqui para me passar as instruções, orientações e muito mais, que eu já vou avisando para vocês, é completamente diferente do Brasil. E logo no comecinho da gestação, eu me senti muito mal, sabe? Frustrada por conta das minhas expectativas. Eu idealizava algo relacionado ao Brasil e aqui é completamente diferente. Então, essa minha doula, a Gisele, ela já teve experiência aqui em vários hospitais, ela, sabe, presenciou mais de 100 partos, eu acho, enfim. Então, alguém que realmente tinha experiência e que poderia me orientar melhor. O segundo ponto foi a parte da comunicação, algo muito importante. Aqui onde estamos, fala-se 2 idiomas, o francês e o inglês. E eu não domino ainda nenhum dos dois a ponto de falar fluentemente e conhecer termos técnicos, que nesse cenário é muito importante. E meu marido, ele já tá aqui há quase 14 anos, ele fala fluentemente, mas eu não queria dar essa responsabilidade total para ele, dele, sabe, ficar ali nessa coisa da tradução, enfim, me ajudar, porque, gente, eu fiquei pensando, na hora que eu vou estar lá com dor, com 1000 coisas acontecendo, sabe, eu não vou querer traduzir, sabe, na hora da dor eu vou gritar, ai meu Deus, e não, oh my God, ou seja lá o que for. Então, vocês entendem? Eu não queria essa coisa na minha cabeça. Então, outro ponto também de ter ali a doula para nos ajudar nesse momento emocional. Porque, afinal, eu precisei tomar decisões e nesses momentos você precisa, né, tomar decisões que vai impactar a vida, tanto a sua vida como a vida do bebê e a questão também de termos técnicos. Então, mesmo meu marido sendo fluente, ele poderia traduzir algum termo técnico e que ele talvez não soubesse explicar direito. Então, como foi bom ter alguém que, além de falar outro idioma, né, poder ter essa comunicação, essa parte de intérprete, ela também ajudar nesse quesito do conhecimento que ela tem, né, com relação à área de saúde, saúde da mulher e poder nos orientar melhor sobre isso. Não sei se ficou confuso, mas esses foram pontos muito fundamentais para mim nesse momento. Eu ficava pensando muito no cenário. Meu Deus, se eu tiver ali com dor, muita coisa acontecendo, eu ter que tomar certas decisões, eu não souber como me expressar, como me comunicar, se de fato eu tô entendendo a informação corretamente, né? Isso é muito importante, principalmente para esse momento que decisões precisam ser tomadas e nem sempre eu vou ter tempo para pensar, eu vou ter tempo para poder analisar, às vezes tem que ser coisas mais assim urgentes. Enfim, no final deu tudo certo, essa foi a melhor escolha que eu tomei para minha vida. E se você é daqui de Montreal, se você está gravidinha e tem interesse em ter uma doula nesse seu processo, né, de enxoval emocional, me manda mensagem ou no Insta ou aqui nos comentários que eu vou compartilhar, né, o contato dela com você. Fechando parênteses com relação à doula, foi necessário então fazer a indução do parto. E existem alguns métodos para isso. O método que eu escolhi foi pensando em algo mais natural
possível dentre as opções, e foi o método do balão. Eu vou explicar aqui, sabe, de uma maneira muito básica, mas eu recomendo que, se você tem interesse, dá uma pesquisada melhor sobre isso. Basicamente, eles vão colocar tipo uma sonda no canal vaginal, e ali, em alguma região específica, eles vão, depois de ter inserido, com a seringa encher de água, se eu não me engano, é de soro, e dentro, né, depois de já estar inserido, vai surgir, né, o balão, então vai inflar ali o balão internamente, e depois esse balão ele vai ficar preso. O objetivo é que, com o tempo, esse balão ele saia. Então, quando ele sair da cavidade, isso significa que a pessoa já alcançou um determinado número da dilatação. E aí, chegando na dilatação X, a mulher, né, já vai estar ali mais preparada para entrar no trabalho de parto. Detalhe que, pelo menos aqui, a instrução é que você pode ir para o hospital fazer esse procedimento e retornar para sua casa e esperar, né, o processo acontecer naturalmente, o balão, no caso, sair naturalmente, e isso pode levar em até 12 horas. Então, na minha última consulta do pré-natal, eu escolhi esse método, foram essas informações, né, e outras, óbvio, que a minha médica me passou, e aí eu me preparei. E no dia 18 de abril, pela manhã, eu fui para o hospital e eu aproveitei e levei logo toda a malinha, né, maternidade, porque eu não sabia o que poderia acontecer. E lá na frente, isso foi muito útil para mim. Chegamos no hospital para fazer o procedimento. Já estou aqui com o Luquinho, só aguardando a enfermeira. Tô falando baixo, né? Enfim, mostrar aqui rapidinho para vocês. O papai já está aqui, ó. Coração amigo. Quando eu cheguei no hospital, eu estava com 1 centímetro de dilatação e eles fizeram um procedimento. Foi uma equipe de residentes, a médica, né, ela estava ali dando uma supervisão. E, gente, foi assim, um pouco doloroso, confesso, mas foi suportável. Então, pra mim, foi uma dor suportável. Eles não estavam conseguindo fixar, então por isso teve que repetir o processo algumas vezes, então foi isso que gerou mais incômodo pra mim. Depois que colocou o balão, nossa, é uma sensação muito estranha, porque é um corpo estranho, vamos dizer assim, algo diferente que tá ali inserido no teu corpo, principalmente na cavidade ali, né? E você tem que estar lidando com isso. E o negócio tem o objetivo de gerar uma pressão, então foi algo assim, um pouco desafiador, mas, como eu falei, suportável. E aí eu fiquei em observação por em torno de 1 hora para poder ver, né, como é que eu iria reagir e muito mais. E foi nesse período que Sofia apresentou uma instabilidade. Então, no momento que eu estava lá em observação, eles estavam também observando, obviamente, monitorando Sofia. E foi aí que ela apresentou essa instabilidade e foi quando a médica, ela optou em me manter lá, não mais voltar para casa e eu ser admitida. Então aí já começa a minha saga, primeiro dia de internamento. E durante esse processo da observação, Sophie, ela começou a estabilizar e eles fizeram uma coisa também que eu não entendo porquê, mas eu acredito que foi uma das estratégias para gerar essa estabilidade em Sophie, para que ela estivesse melhor, foi de colocar o acesso, né, para que eu tomasse soro intravenoso, e acredito que isso provavelmente deve ter algo relacionado à hidratação, né, me deixou mais hidratada e consequentemente influenciou aí. Gente, eu não sei, tá? Eu só tô aqui falando um pouco de achismo sobre isso. Então eu fiquei nesse período tomando soro, graças a Deus as coisas estabilizaram. Uma outra coisa importante foi, no momento em que eu fui admitida, eu entreguei para a enfermeira o meu plano de parto. Pois é, gente, para quem não sabe, o plano de parto é um documento onde você vai colocar todas as coisas que você deseja que façam com você, tanto antes, né, como depois ali do trabalho de parto, coisas que você não aceita. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Algo que eu coloquei que eu não queria que fizesse comigo foi a episiotomia, que é aquele corte ali na área, né, vaginal, enfim, eu não queria esse tipo, né, de intervenção. Então, eu fiquei sabendo muitas coisas pela minha doula e construí esse plano de parto que foi assim, incrivelmente, sabe, perfeito, e foi muito bem respeitado. E eu percebi que quando a enfermeira maravilhosa, ela recebeu meu plano de parto, ela
percebeu, opa, essa mãe aí não é uma mãe, tipo assim, leiga, sabe? Ela tem um conhecimento, ela já veio preparada. E isso é muito bom porque traz uma segurança pra gente e dá também um alerta, né, para evitar qualquer tipo de violência obstétrica. Não vou entrar muito nesse assunto, mas eu acredito que sim, o plano de parto, mostrar que você está ali preparada, que você tem conhecimento sobre seus direitos, sobre o processo e muito mais, ajuda a evitar qualquer tipo de violência. Então, passei horas esperando o balão sair e nesse período eu tive algumas contrações, então começaram a surgir, mas nada assim demais. Eram contrações não ritmadas, elas tinham assim uma certa dor, né, mas não era tipo, meu Deus do céu, né, o nível. Eu passei depois por contrações mais dolorosas, então eu estava dando os primeiros passos. Assim que eu fui admitida no hospital, entrei em contato com a minha doula e ela já foi de encontro comigo, principalmente quando eu falei sobre a instabilidade que Sophie teve. Ela ficou um pouco preocupada, então ela resolveu, né, estar comigo naquele momento. Foi uma das melhores coisas, assim, mais uma vez, né, para a parte emocional, para o meu psicológico, ter esse suporte, né, dela, se tornou até alguém, assim, familiar para mim naquele momento, sabe? Apesar de que eu já estava ali com meu marido, mas foi muito bom a companhia dela. E naqueles momentos a gente estava meio que esperando as coisas evoluírem. Outra coisa que aconteceu foi mais uma estratégia para a indução, que foi o uso da ocitocina, para, no caso, indução não, mas para adiantar ali, né, o trabalho de parto. E infelizmente, após o uso da ocitocina, né, depois de alguns minutos ou horas, não lembro, Sophie teve mais uma instabilidade, então foi necessário parar com a medicação. Algumas horas se passaram e as contrações estavam da mesma forma, né, que eu compartilhei com vocês, e eu aproveitei para poder me movimentar mais, mesmo com o acesso, mas andar pelo quarto. Tinha a bola, então eu usei para poder fazer alguns exercícios, né, me movimentar mais. Aproximadamente 8 horas depois, o balão saiu, graças a Deus. E depois que saiu, a médica ela fez, né, o exame de toque e vimos que eu estava com 4 centímetros de dilatação. E assim, depois que o balão saiu, eu comecei a sentir mais contrações, estavam mais dolorosas e o processo não estava 100% ritmado, mas assim, eu começava a perceber uma certa frequência. E aí foram mais algumas horas sentindo as contrações aumentando, né, o nível, a intensidade da dor, e algumas estratégias foram utilizadas, né, para a redução, para o alívio, na verdade, dessa dor. E a doula e meu marido fizeram massagem em mim, foi algo assim, gente, maravilhoso para o alívio da dor. A doula tinha um aparelhinho, né, que ele tipo treme para poder fazer massagem, assim, incrível. Aquilo tava me ajudando a distrair um pouco, sabe, a minha mente. Eu percebi que se eu ficasse sentada ou deitada muito tempo ali na cama, as dores elas eram mais intensas, então eu precisava estar em movimento. Então eu ficava andando pelo quarto, como eu mencionei. O uso da bola também foi fundamental. Chegou um momento que eu já estava quase no meu limite. E aí uma enfermeira muito querida, ela me ofereceu usar a banheira. Então no hospital tem uma areazinha, um quartinho onde tem uma banheira, e nessa banheira eles colocam, né, água bem quente para poder auxiliar. E eu digo para vocês que foi Deus, sabe, usando aquela enfermeira, porque era tudo que eu precisava, mas não sabia. E naquele momento em que eu entrei na banheira, a água bem quente, meu marido colocou, sabe, uma música de fundo para eu tentar, sabe, relaxar ao máximo o meu corpo. Foram os minutos assim mais incríveis no quesito do alívio mesmo da dor. Então a contração vinha, mas eu conseguia lidar melhor com isso. E uma última estratégia que eu acabei esquecendo de mencionar, que também foi utilizada para acelerar o trabalho de parto, já que eu estava com 5 centímetros de dilatação por horas e tipo não estava evoluindo, foi o rompimento da bolsa. E eles usaram uma agulhinha, que é tipo uma agulha de crochê, e foi algo bem rapidinho assim, né? Rompeu a bolsa e saiu aquele líquido quente, eu não conhecia, né, como era, enfim. Achei assim, tipo, meu Deus, tinha isso tudo na minha barriga, isso tudo de líquido que eu tava carregando, meu pai eterno. Por isso que essa menina, eu
tava com um barrigão, né? Porque saiu muito, muito líquido. E aí depois que isso aconteceu, as dores foram intensas, contrações assim, em níveis de dor, acho que máximas das outras, né? Tipo, que eu tava sentindo. E foi algo assim, meu Deus do céu. E algumas horas se passaram e assim, gente, eu cheguei no meu limite. Detalhe que, como eu já sabia, né, o dia em que eu iria fazer esse processo da indução, então no dia anterior eu não dormi de ansiedade. Então eu tava acordada há praticamente, sei lá, 24 horas, né, de tudo isso. Eu já tava cansada, então juntou a privação do sono, juntou o cansaço. Eu acho que eu consegui fazer, sei lá, um cochilo de pouquíssimas horas quando a dor ela tava um pouco mais assim estabilizada, vamos dizer, mas foi muito pouco. E aí as dores começaram a se intensificar, eu já estava chegando no meu limite, juntou o cansaço, juntou vários fatores, né, também a questão emocional e psicológica, e foi quando eu decidi o uso da epidural, né, da anestesia epidural. Detalhe que eu já estava há 12 horas ou mais no processo do trabalho de parto, então imagina aí, gente, com toda a privação de sono da noite, né, anterior, no hospital, depois que eu coloquei o balão, foi tipo 8 horas para o balão sair, e aí se foi, então foi mais de 12 horas aí nesse processo. E o detalhe também que influenciou para eu tomar, né, essa decisão de pedir logo a epidural, foi que eu não estava evoluindo, então passou esse tempo todo, né, essas mais de 12 horas, e eu cheguei em apenas 5 centímetros de dilatação, então não estava tendo essa evolução. Então, sobre a anestesia, vamos lá. Eu entrei na sala junto com a minha doula, meu marido não ficou naquele momento, pelo que eu entendi só pode ficar uma pessoa, e eu optei, né, de estar com ela lá, para ela me orientar melhor das coisas, enfim. O anestesista me passou todas as informações e uma delas é: você não pode se movimentar enquanto está fazendo essa aplicação. Como é que você fala isso para uma pessoa que está tendo contração? Gente, meu Deus do céu, eu tava muito tensa, muito nervosa, porque eu fiquei tipo, meu Deus, se eu movimentar, sei lá, sabe, alguma coisinha ali, esse homem errar ali, pegar um nervo errado, enfim. E aí foi tenso. Acreditem, ele tentou, eu acho que umas 4 vezes. Ele não estava conseguindo, eu acho que o acesso direito não estava encaixando, eu não sei o que estava acontecendo, mas ele tentou 4 vezes. E, gente, foram as 4 vezes mais intensas da minha vida. E ali naquele momento, acho que foi na última, né, que ele tava tentando, nossa, gente, quando você entra ali a agulha, meu Deus do céu, parece que tá entrando no osso, tá roçando o osso, sei lá, não sei explicar não, mas o negócio dói. Eu senti realmente muita dor. Eu já nem sabia mais, sabe, balancear, avaliar níveis de dor, né, o que tava doendo mais do que outra coisa, tudo tava doendo. Mas ali naquele momento foi realmente tenso, que eu tava ali, sabe, pedindo a Deus. A minha doula foi fundamental em, tipo assim, me ajudar a tirar a concentração da dor e focar na respiração para eu estar relaxada. E aí nessa 4ª vez ele conseguiu, mas foi a um custo, viu? Porque na metade ali veio uma contração, então como é que você se controla na contração, sabe? Não fica ali, ai gente, só de lembrar assim, olha, agonia, fico até arrepiada assim. Mas enfim, no final deu tudo certo, entre aspas, né? Lembrei agora, não foi 100%, deu tudo certo a aplicação. Mas Sofia, ela teve outra instabilidade naquele momento, porém eu não fiquei sabendo. Então, depois que eu vim saber o que é que aconteceu, mas eu vou compartilhar com vocês, né, a minha linha do tempo certinha, para vocês entenderem, né, essa parte aí também. Então, calma, vamos lá para o restante, né? Aplicou ali a anestesia, passou, acho que uns 30 minutos, e assim, foi uma bênção, gente. Depois daquilo ali, eu tava muito bem com relação à questão da dor, então eu estava mais aliviada nesse sentido, então deu tudo certo, né, nisso. Então o meu cenário foi várias estratégias utilizadas para acelerar o trabalho de parto, não evoluía, eu continuava com 5 centímetros e cada estratégia utilizada, de certa forma, acabou gerando algum tipo de sofrimento fetal, né, para a Sofia e essa instabilidade dela. Daí eu não lembro se foi na madrugada ou manhã do dia 19 de abril, mas tentamos novamente o uso da ocitocina, só que mais uma vez Sofia ficou instável. E quando eu falo instável, né, assim, o que é que estava acontecendo? Eu não entendo direito o que é que estava acontecendo, mas o
que eu via era que o monitoramento, né, os batimentos cardíacos dela no monitor, eles literalmente ficavam instáveis. Tem uma curva, né, tem um índice ali de normalidade, vamos dizer assim, e ele ou aumentava muito ou descia muito, o que era muito preocupante. E foi na manhã do dia 19 de abril que a médica, ela falou sobre fazermos a cesárea. E eu confesso para vocês que quando eu recebi aquela notícia, eu fiquei um pouco apreensiva, óbvio, e também eu fiquei assim, tipo, poxa, mas a gente chegou até aqui, por que não tentar mais? Eu queria evitar a todo custo fazer a cesárea, eu não pensava, sabe, nisso, eu não desejava isso, porque eu sou alérgica a vários medicamentos e eu fiquei pensando muito no pós-operatório, como isso iria ser para mim, enfim. E foi no momento em que, mais uma vez, eu sentei com a doula para poder conversar com ela, né? A gente fazer, tipo, uma análise de tudo que estava acontecendo. Estava com meu marido ali também. E foi quando eles meio que me explicaram, de fato, os bastidores. O que é que estava acontecendo com relação a essa instabilidade de Sophie, a ponto de chegar os médicos e optar, tipo, olha, a gente já tentou aí de tudo, vamos dizer assim, várias estratégias, e já tá chegando num ponto que você tá ficando exausta, Sophie tá ficando exausta e não chegamos nem na metade do trabalho de parto normal. E imagina se por um acaso a gente insiste, isso evolui, como é que vai ser as próximas etapas, né? Tipo a etapa da expulsão, que você vai precisar de muita força, muito esforço, tanto você como Sophie, né? No caso, tanto eu como Sophie, para que isso aconteça. Como é que vai ser, sendo que já tem horas que vocês estão aí nesse processo, gastando muita energia e pensando muito, muito em Sophie, né? Em toda essa instabilidade, o sofrimento, né, que foi para ela. E aí eu entendi, tipo, meu Deus do céu, faz todo sentido, é verdade. E aí o ponto, assim, né, que eu acho que foi o que mais me impactou, aí eu volto para o cenário ali onde foi aplicada a anestesia, né? Naquele momento que foram, acho que umas 4 vezes, né, tentando aplicar e que eu tive uma contração e tudo, o que é que aconteceu? Sophie, ela teve o batimento tipo, muito, muito reduzido. E isso gerou uma grande preocupação na equipe. Eu não estava sabendo, então por isso que eu falei para vocês, né, que eu não estava sabendo o que estava acontecendo. E graças a Deus eles conseguiram reverter. Então, eu acho que se demorasse um pouco a mais, dali mesmo eu já ia para cesárea naquele momento, mas graças a Deus eles conseguiram reverter, enfim. Então, quando chegou no momento em que eu tava relutando em fazer a cesárea, quando eu conversei com a doula e meu marido, e eles me passaram todo esse contexto, e aí eu entendi de fato, né, que, bom, Sophie estava sofrendo em várias estratégias, em vários momentos, o quão isso poderia ser mais grave, né, para ela lá na frente, eu não queria gerar mais um risco. Aí eu falei, ok, vamos encarar a cesárea, vamos nessa, e seja o que Deus quiser. E aí, gente, quando a médica retornou, porque ela me deu esse tempinho, né, pra pensar, que eu tava ainda muito relutante, quando ela retornou, eu falei, ok, eu aceito fazer a cesárea. Gente, parecia coisa de filme, foi questão de segundos, minutos, e tudo aconteceu. Parece que a equipe já tava, tipo, todo mundo ali atrás da porta, sabe, do quarto, esperando pra eu dar o aval e todo mundo partir pra cada um fazer o seu serviço. Aí naquele momento já foi a doula tirando meu brinco, colar, me preparando, já veio a equipe para poder me transferir para outra, né, cama, para ir para o centro cirúrgico, a enfermeira trazendo documentação para eu poder... Gente, foi tanta coisa, eu não tive nem tempo de, tipo assim, mandar uma mensagem para minha mãe, para a minha rede de apoio emocional, né, então a minha família estava a todo instante ali conectado comigo, por mais que eu não estava conseguindo, né, falar com eles assim, eu estava vivendo mesmo aqueles momentos. Meu marido, ele estava fazendo essa ponte entre passar as informações, né, tanto do que estava acontecendo comigo, como também passar as mensagens da minha família, né, para mim. Um momento ou outro eu consegui falar com eles, mas enfim, foi algo que foi acontecendo naturalmente. No final, olhando para trás, foi algo muito bom, assim, eu ter me resguardado um pouco, e não ficar no celular mandando mensagem, vendo muita coisa, para isso não mexer mais ainda com o meu emocional. Mas eu sabia que tinha equipes, assim, pessoas de peso, familiares, orando pela minha vida, intercedendo por esse processo, e isso deixou meu coração mais tranquilo também, não em sua totalidade, né, tava tudo muito, meu Deus do céu, tava me sentindo num episódio de Grey's Anatomy, mas enfim.
E aí foi quando fui para a sala, né, do centro cirúrgico. Eles estavam me preparando toda, preparando meu marido também. Ele, no caso, foi, né, a pessoa o que ficou ali me dando assistência, meu acompanhante, essa palavra. Ele foi meu acompanhante. Já a doula, ela ficou, né, na parte da espera. Confesso que depois que eu vi as coisas acontecendo tudo muito rápido, eu entendi mais ainda, sabe, a seriedade do que estava acontecendo, né? Mais uma vez, eu aprendi, né, nesse período, eu ouvi muito, assim, as pessoas falando que aqui, quando eles falam cesárea, é porque é realmente cesárea, sabe? É algo que é realmente, tipo assim, urgente, importante, enfim. Porque senão eles iam, sabe, optar pela parte natural. E isso me deixou mais apreensiva. Então, quando eu vi que, tipo, não, eles, né, estão falando sobre isso, né, com mais firmeza, assim, então é algo muito sério. E aí, ok, chegou no momento do centro cirúrgico, meu marido estava comigo, o anestesista me passou todas as informações explicando que eu não iria sentir da minha barriga para baixo, mas que da parte de cima eu iria, né, sentir, me movimentar os braços e muito mais. E aí, ok. E eu mal sabia que eu estava me preparando para lidar com os momentos mais desafiadores da minha vida. Começou o processo cirúrgico. E, gente, passaram-se alguns minutos e aí eu comecei a ter reação à anestesia. E aí eu comecei a perceber algumas coisas estranhas, então eu comecei a sentir que um lado do meu corpo ele estava todo dormente, o braço dormente, o meu rosto estava dormente. E eu comecei a entrar em desespero. E aí eu falei com meu marido, tipo, avisa por favor que eu não tô sentindo meu braço, eu não tô sentindo um lado do meu rosto. E aí meu marido falava e tipo, gente, muita apreensão. E aí naquele mesmo momento ali eu orando a Deus, pedindo, Espírito Santo, me ajuda, me guarda, vem Senhor, médico dos médicos, ajuda a equipe, o tempo todo, sabe, tudo muito tenso, eu ali intercedendo, e isso começou a acontecer, eu fiquei muito preocupada, o anestesista começou, né, a mexer, eu não vi porque ele estava, tipo, atrás de mim, e eu naquela posição, né, assim, com os braços abertos, então, meu marido que foi essa pessoa de estar ali traduzindo, que aí, gente, mais uma vez, nesse momento eu não pensava em francês, em inglês, eu não pensava em nada. Se eu tivesse sozinha, sabe, sei lá, só Deus sabe como seria. E graças a Deus, né, meu marido estava ali fazendo a parte, né, de traduzir tudo, porque eu falava com ele em português, ele falava em francês com o anestesista respondia em francês, meu marido foi nesse nível. E aí, isso começou a acontecer, eu fiquei muito preocupada. E aí outra coisa, né, para completar, foi que eu comecei a sentir que eu estava desfalecendo. Então eu tava ali olhando assim para cima e eu sentia, tipo, a minha pressão caindo. Literalmente eu tava vendo, sabe, tudo, não foi girar necessariamente, mas estava tudo muito turvo, sabe? É como se estivesse escurecendo a visão. Meu Deus, eu fiquei muito desesperada. E aí eu falava com meu marido, né, sempre falando o que eu tava sentindo, dando esse feedback. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a desfalecer que Sophie nasceu, né? Saiu ali da minha barriga. E chegou o momento que eu confesso para vocês que eu não sabia, né, como é que eu iria falar direito isso. Eu tô relutando já tem um tempo de gravar esse vídeo justamente porque trazer esse relato é reviver esse momento que aconteceu comigo. E aí naquele momento que pra mim era pra ser o momento mais incrível da minha vida, ver a minha filha, sabe, ali nascendo e muito mais, eu não consegui ver Sophie nascer. Não só pela questão, né, de estar na cesárea, tinha algo assim cobrindo, mas eu falo assim, de vê-la, de recebê-la no meu colo, né, de poder, sabe, ver o rostinho dela, sentir a pele dela. E isso não aconteceu porque eu comecei a literalmente desfalecer, eu só ouvia o som de Sophie chorando e a única cena, o único flash assim que eu lembro foi de passarem a equipe médica passando com ela e eu vi o cabelo bem preto, bem assim, cheia de cabelo. E ela passando na lateral e já foram colocando ela naquela incubadora e tinha uma equipe, sabe, ao redor dela, então eu não conseguia ver o que estava acontecendo e ela chorando e eu tentando, sabe, me forçar, tipo, estar ali presente porque eu sentia que eu não estava, sabe? Gente,
Foi algo assim muito, muito desesperador, desesperador. Eu pedia, tipo, Deus, por favor, não me leva agora, não me leva agora, eu preciso ver a minha filha. Eu realmente estava com muito, muito medo, e naquele momento que eu comecei a ver tudo turvo, a me desfalecer, e ouvindo só o choro de Sophie e pedindo a Deus, sabe, para não me levar, né? Essa foi, na verdade, a minha oração, porque naquele momento eu achei que eu não iria mais ver a minha filha, que eu não iria, né, enfim, estar aqui para viver tudo isso que eu tô vivendo hoje. Então, naquele momento eu fiquei com muito, muito medo do que poderia acontecer. E aí eu só lembro depois do anestesista colocando o oxigênio em mim, e foi o único flash assim que eu vi de Sophie, foi só ela passando e os médicos atrás, e eu só marcou assim a questão do cabelo dela. E depois ela foi diretamente, né, levada para UTI, e eu continuei naquela situação. E eu não sei quanto tempo passou, gente. Para mim, tudo aconteceu muito rápido, né? Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo que eu estava ali desfalecendo. Foi o momento que Sophie estava nascendo, as coisas acontecendo, a equipe médica ali atrás dela. Meu marido falou que eles também estavam tentando, não foi reanimar, mas foi tipo assim, colocar oxigênio nela, fazer aspiração, um monte de coisa. E enfim. E ele também, né, depois eu fiquei conversando com ele e tudo, foi muito tenso assim pra gente, ele compartilhando o quão desafiador foi pra ele também, e eu fico pensando nisso, né, porque ele tava ali, eu acho que ele não sabia o que fazer. Eu dou assistência à minha esposa que tá, sei lá, morrendo, ou eu dou assistência ali à minha filha, o que é que tá acontecendo, tudo muito novo pra ele também. E, enfim, esses foram os minutos, né, porque a cesárea foi muito rápida, por sinal, mas assim, foram os minutos mais longos, eu posso dizer, da minha vida, mais intensos, mais conflituosos. E aí depois eu vim saber, né, que tudo isso aconteceu por conta de uma hemorragia que eu tive no processo ali da cirurgia. Então, graças ao bom Deus, não foi um nível de hemorragia a ponto de eu precisar tomar, né, bolsas de sangue, enfim, mas foi algo que impactou naquele momento nos meus sinais vitais. Então, isso meio que explicou essa instabilidade que eu tive. E, gente, foi desafiador, sabe? Foi muito desafiador esses momentos. Eu confesso para vocês que ainda não levei para terapia, mas a questão do parto é algo que eu preciso levar para terapia. Eu estou aprendendo a ressignificar o que aconteceu comigo naqueles momentos, e eu falo que eu preciso levar para terapia porque eu acho que meio que gerou um trauma, sabe? Tanto que eu estava relutando muito em trazer esse vídeo aqui, porque enfim, eu sabia que eu ia precisar reviver os momentos, eu não estava me sentindo preparada, mas agora eu me sinto melhor, sabe? Em poder lembrar daquilo ali e entender, né, que o que aconteceu, e entender que há propósito em todas as coisas, e eu consigo olhar, mas também focar no que eu tenho hoje, sabe? O que aconteceu no passado foi uma vivência, é uma experiência, mas o meu sentimento está sendo no foco de hoje eu tenho a minha filha, hoje eu não quero desgrudar dela. E para mim a expectativa também, né, que eu criei do parto, né, sendo frustrada, foi algo desafiador. Eu sonhava, gente, em ter Sophie, sabe? Tanto que eu não tenho uma foto com ela, naquelas fotos, sabe, que o povo tira quando o neném nasce, encostado, o rostinho assim com a mãe, enfim, não tive isso. Então ela nasceu e as coisas foram acontecendo, e eu senti muito, muito, muito mesmo. Tanto que foi até um dos motivos do baby blues que eu tive depois, no período do puerpério. Foi um luto ali que eu vivenciei nesse sentido. E aí depois da cirurgia eu fui para a parte de observação, eu fiquei algumas horas ali, Sophie continuou na UTI e eu só consegui ver a minha filha, tipo, à noite. Sophie nasceu no dia 19 pela manhã e eu só consegui vê-la à noite. E essas horas longe dela foi tudo assim muito doloroso para mim, foi tudo muito, muito intenso. Como eu falei com vocês, de certa forma, abrindo meu coração, o parto, ele foi assim um pouco traumatizante para mim, sabe? Mas isso eu falo da perspectiva de hoje, um mês depois de tudo isso que aconteceu. Mas a cada dia eu tenho buscado ressignificar esse momento para que eu não leve ele como algo negativo. Eu tenho tentado olhar para as coisas boas que aconteceram mesmo
no vendaval que foi. Então, apesar de tudo isso, Deus preparou pessoas incríveis, né? Uma equipe incrível para estar comigo naquele momento, profissionais maravilhosos, a minha família em peso que estava intercedendo, sendo, como eu falei, o meu suporte emocional, a minha sogra que saiu dos Estados Unidos, veio para cá para poder cuidar, né, da gente nesse primeiro momento. Ela ficou com o baby Tony enquanto nós estávamos no hospital, então isso deixou meu coração também um pouco mais tranquilo. Sou muito grata pela vida dela. A Doula, que teve um papel fundamental. Meu marido, o que dizer do meu marido, gente? Meu Deus, não vou nem falar aqui para não começar a chorar tudo de novo. Mas ele foi incrivelmente, assim, maravilhoso em me dar todo o suporte que eu realmente precisava. E então, assim que Sophie chegou no quarto e eu a vi pela primeira vez, gente, a minha vida mudou completamente. Quando eu vi aquela menina linda, cheia de cabelo, gente, toda cabeluda, a minha vida realmente mudou. Eu não sei nem expressar em palavras quão foi incrível, sabe? Esse encontro realmente com ela. E é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. E eu confesso para vocês que eu gostaria muito de vir aqui para poder falar sobre um relato incrível que foi como eu imaginava, sabe? Que alcançou as minhas expectativas, mas essa não foi a realidade. Por mais que eu tenha me preparado, eu cheguei a fazer o curso do governo, então, por mais que eu me preparei psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, tudo isso, mas na hora é único, o parto é único, a experiência é única e só Deus sabe de fato como vai ser e o que vai acontecer. Então, com isso, eu já quero pedir para você, principalmente você gravidinha, não se compare. Então, ouça esse relato de parto para saber mais, né, sobre tudo. Aqui eu acredito que de alguma coisa você pode absorver e ser edificada, né, do que eu estou compartilhando, mas saiba que cada parto ele é único, cada experiência é única porque cada corpo é único também. Então eu não quero que você crie expectativas com base nesse relato. Foi o que tinha que ter acontecido para mim, para minha história, para minha vivência, e Deus tem propósito em todas as coisas. Então, por mais que eu lidei com dias e momentos muito desafiadores, Deus sabe de tudo, né? E Ele sabia também que eu iria ter capacidade nele em conseguir suportar. Então, o que eu posso dizer para você é que nos momentos em que eu me senti fraca, em que eu achava que eu não iria conseguir, o Espírito Santo estava ali me fortalecendo. A força do Senhor se sobressaiu na minha fraqueza, e é sobre isso. Quero aproveitar e te encorajar a buscar conteúdos que venham te auxiliar para que você venha ter um conhecimento melhor sobre tudo isso, se prepare melhor para o parto. Se você tiver condições, invista em uma doula, eu acho que vale muito, muito a pena. Se você está gravidinha, saiba que Deus já preparou o dia do parto, tudo que vai acontecer, então apresente a Ele as suas emoções, apresente esse dia ao Senhor e creia que Deus está no controle de tudo. Saiba que com Jesus você se torna forte, mesmo você achando que não vai conseguir. Em oração, apresente as suas emoções a Ele, apresente o medo, a ansiedade, a angústia, que no momento, né, da vivência do novo, principalmente, esses sentimentos eles aparecem, mas saiba que você não está sozinha, não vai estar sozinha, porque o Espírito Santo vai estar com você. E se você já passou por essa experiência, comenta aqui abaixo como é que foi o seu parto. Me dá um breve resumo aí do teu relato, me diz se de fato foi aquilo que você idealizou ou como eu, né, você viveu coisas desafiadoras, mas conseguiu vencer. É isso que eu penso, gente. Eu tenho uma história para poder contar. Por mais que hoje seja nessa visão que eu estou trazendo aqui para vocês, eu acredito que, sei lá, daqui a 5 anos eu posso olhar para trás para aquele momento do parto e ter uma visão mais positiva, né, sobre ele. Mas ainda assim eu consigo, né, ver o agir de Deus em meio àquela dificuldade. E sem Cristo eu não sei como eu sairia, né, como é que as coisas iriam acontecer. E eu foco no que eu tenho hoje, sabe? Hoje, olhando para minha filha, vendo ela saudável, vendo que eu estou bem, me recuperando bem, né, da cesárea, eu só faço agradecer ao Senhor. Aquilo que aconteceu foi algo pontual, não foi o meu fim, graças a Deus, mas serve de testemunho para dizer que o Senhor, Ele está no controle de tudo, Ele é o dono da vida, e por mais que eu achei, né, em alguns momentos que eu não iria mais, né, viver,
que eu não iria ver a minha filha, o Senhor, Ele me deu a oportunidade de continuar vivendo, porque cada dia o fôlego de vida é uma dádiva. Então eu tenho motivos mais do que de sobra para poder agradecer. Toda vez que eu acordo e vejo minha princesa, eu sou muito grata ao Senhor. Então é isso, eu espero que tenha gostado desse vídeo, desse relato. Em um próximo vídeo eu vou estar compartilhando com vocês um novo relato sobre o puerpério, sobre o meu primeiro mês já em casa com a minha pequena. Então eu vou falar sobre os cuidados com o RN, eu vou falar também sobre as emoções, né, como é que foi esse período do baby blues, né, que eu comentei com vocês que eu tive, e foram semanas bem desafiadoras emocionalmente. Vou falar sobre espiritualidade, então como foi que eu mantive ali a minha fé nesse período. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar a amiga aqui, para apoiar o meu trabalho. Eu te peço para compartilhar com outras pessoas, principalmente se você conhece alguma gravidinha que mora em Montreal, mora no Canadá no geral, que eu acredito que esse vídeo pode ser uma porta de entrada para quem sabe a gente conversar, trocar figurinhas e eu possa auxiliar de alguma maneira. Que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais!